Queridos, eu quero compartilhar com você, quero começar hoje, compartilhar com você, sobre um dos textos mais conhecidos, mais ouvidos e talvez mais citados da Bíblia, que é o Salmo 23. Porém, às vezes um texto se torna tão comum que a gente perde a capacidade de extrair dele aquilo que ele tem de melhor para nos ensinar. E esse texto tem muitas verdades, que eu não quero compartilhar todas hoje, mas eu quero me ater a algumas aqui, que fazem toda a diferença quando nós entendemos e quando nós decidimos tomar isso como verdade para nós. Isso influencia na nossa qualidade de vida emocional, espiritual, financeira, familiar, ministerial, em todas as áreas. E os versículos 1 e 2, eu quero ler apenas esses dois versículos hoje. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Numa outra tradução diz: nada me faltará. Numa outra diz: não terei nenhuma necessidade. Versículo 2 diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ninguém gosta de se perder. Não sei se você já passou por essa experiência de você se perder em algum lugar. É muito melhor a gente saber para onde a gente está indo, ou pelo menos a gente conhecer alguém que possa nos indicar a direção, do que a gente ficar perdido tentando encontrar o caminho. Nós estamos prestes a mergulhar num dos textos mais profundos da Bíblia, embora sempre tenha sido abordado de maneira bem superficial. E ele começa comparando Deus a um pastor que orienta, um pastor que supre as necessidades e que cuida do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas. Davi, ele foi um homem extremamente bem sucedido de maneiras imagináveis para nós. Davi, ele matou o urso, Davi venceu Golias, Davi se tornou rei em Israel. Mas o que a gente às vezes não para pensar é que Davi também, assim como eu e você, enfrentou muitas dores, muitas aflições, muitos dias difíceis. Davi, ele não só viveu a sua vida inteira nos montes, como podemos dizer assim, os melhores momentos da vida, mas ele também andou pelos vales da vida. Ele também passou por momentos muito difíceis e venceu. E é exatamente do coração de Davi, esse homem que viveu dias de glória, dias de luta, dias de vitória, mas que também viveu dias de angústia. É do coração dele que sai essa frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, ele já tinha tido todo tipo de experiências, ele já tinha passado por tudo, e ele chega a essa conclusão. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E essa passagem aqui nós temos uma metáfora da vida cristã. Nós temos um paralelo da vida cristã. O descanso que você tanto deseja, que nós tanto desejamos, o descanso para a nossa alma, o descanso para nossas emoções, a tranquilidade para a nossa vida. Sabe, esse descanso que eu e você tanto desejamos, ele não é encontrado nas férias. Tem gente que viaja. Marta, por mais que ela tivesse sentada, ela estaria inquieta. Maria, por mais que ela estivesse trabalhando, ela estaria descansando. Quem está me entendendo? Porque a inquietação não é fora, é dentro. O que tira a nossa paz não é o que está fora, é o que está dentro. A preocupação é aqui dentro. Maria poderia estar fazendo 1000 coisas, poderia ter 1000 coisas para resolver, mas ela ia continuar em paz. Marta poderia estar sentada sem nada para fazer, mas ela ia continuar preocupada. Porque o descanso que nós buscamos, nós só encontramos nele, no bom pastor. É algo que independe das circunstâncias externas. E esse texto
foi criado a partir da vida de Davi. E às vezes nós lembramos dele como esse homem segundo o coração de Deus, mas não lembramos que Davi teve dias difíceis, dias de vales. Davi enfrentou dores inimagináveis. Davi perde um filho quando ele nasce. O irmão dele abusa sexualmente da irmã. Depois o outro irmão tenta matá-lo e tirá-lo do trono. Imagina, você ser traído, você ser decepcionado, você ser frustrado por um amigo, por alguém próximo, já não é fácil. Agora imagina por um irmão de sangue. Davi passou por tudo isso. Ele viveu problemas familiares muito além do normal, muito além daqueles problemas que nós vivemos, que toda família tem. E foi desses momentos de altos e baixos que sai essa frase: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Quando nós pensamos nos nomes de Deus na Bíblia, também é muito comum a gente pensar, né, Deus forte, Deus poderoso, Deus grandioso, e não deixa de ser verdade. Só que quando nós olhamos para Deus dessa maneira, quando nós nos referimos a Deus dessa maneira, sem perceber, nós criamos uma distância entre nós e Deus. É como se Deus fosse alguém tão grande, alguém tão perfeito, que estivesse tão distante de nós. É lógico que Deus não deixa de ser perfeito, não deixa de ser grande, não deixa de ser poderoso, não deixa de ser o Criador de todas as coisas. Só que Davi, nesse texto, ele traz esse Deus grandioso, poderoso, eterno, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente, onipotente. Davi traz ele para perto de nós e diz que esse Deus, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. E a metáfora com a vida de um pastor de ovelha nos ajuda a enxergar Deus agora como alguém próximo, como alguém que está ali, que leva para alimentar, que coloca remédio nas feridas, que traz de volta para o aprisco, que se uma delas está desviando aqui do caminho, ele vai lá, deixa as 99 ali e vai lá para trazer ela. Davi, ele nos ajuda a entender e a enxergar a Deus como alguém próximo, alguém que se preocupa, alguém que cura as feridas, mas acima de tudo como alguém que nos guia para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Isso fala de abundância. Em João capítulo 10, e é lógico que esse Salmo 23, ele não é um salmo profético. Ele não aponta aqui para Jesus. Mas em João 10, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que dá vida pelas ovelhas. Eu vim trazer e dar vida e vida em abundância. Exatamente como Davi diz que esse pastor é aquele que nos guia para lugares de abundância. Querido, pasto verdejante fala de lugar de abundância. Na geografia de Israel, no clima de Israel, na cultura deles lá, eles têm 2 estações no ano que são chuvosas, e o lugar de pasto fica bem abundante. Só que ao redor dessas áreas, são áreas extremamente secas. E é exatamente essa imagem que está na cabeça de Davi, quando ele diz, é como ele está dizendo: ei, o bom pastor, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, porque Ele me guia em direção aos pastos. Ele está dizendo: Ele me tira do lugar de escassez, Ele me tira do lugar da angústia, Ele me tira do lugar da solidão, Ele me tira do lugar, sabe, e me coloca no lugar onde vai haver abundância, abundância de vida. É essa imagem que está na cabeça de Davi. Pastor, a imagem, a palavra pastor, quando você diz que Deus, o Senhor é o meu pastor, não inspira tanta reverência, como inspira proximidade e cuidado.
Quando você fala Deus Santo, dá a reverência, Deus poderoso, né, de você se prostrar. Mas quando você fala, Ele é o meu pastor, o sentimento que vem é de alguém que cuida, que está perto, que tem intimidade. Essa palavra comunica um nível de intimidade que Deus tem com o seu povo. Só que em João, no capítulo 10, versículo 11, ele diz que Ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, sim, mas Ele também vai dizer que o bom pastor leva elas para fora, as suas ovelhas ouvem a sua voz e Ele as conduz. Perceba que de nada adianta você ter um pastor que pode te tirar de um lugar de sequidão, que pode te tirar de um lugar de escassez, que pode te tirar de um lugar turbulento, que pode te tirar de uma vida, de uma vida perturbada, que pode te tirar de uma vida difícil e te colocar num lugar onde há pastos verdejantes, onde há paz, onde há tranquilidade, onde há abundância. De nada adianta você ter um pastor que pode te tirar, se você não der ouvidos à sua voz e o seguir. O texto diz que ouvir a voz de Jesus e seguir o bom pastor permite que ele nos leve a lugares que nós jamais chegaríamos pelas nossas próprias forças. Ouvir a voz do bom pastor e seguir, nos leva a lugares que nós jamais poderíamos chegar pelo nosso próprio conhecimento. Quando ele fala pastos verdejantes e águas tranquilas, ele está falando que quando nós temos Ele como nosso pastor e ouvimos a sua voz, Ele nos conduz para o lugar onde a nossa alma foi criada para estar e onde o nosso coração anseia por ficar e de lá não quer sair. É interessante, quando a gente aprofunda um pouquinho mais nesse texto, a gente vai ver que esses pastos verdejantes, que essas águas tranquilas, eles vão estar ligados intimamente com aquilo que Jesus fala em João 10, quando Ele diz que Ele veio trazer vida, mas uma vida abundante, uma vida interior, essa paz que excede todo entendimento, quando Deus te tira daquele lugar que muitas vezes você tem as coisas, mas não tem paz, e às vezes você está num lugar que você não tem as coisas, mas você tem paz, e as pessoas não vão entender. Porém, existem outras vozes de outros pastores no dia a dia que somos tentados a seguir. Nós somos tentados a seguir as nossas próprias vozes. Nós somos tentados a pensar que a gente sabe o que é certo. A gente é tentado a pensar que a gente sabe o que é melhor para nós. E toda vez que você achar que você sabe o que é melhor para você, você vai tomar as suas decisões baseado no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. Você vai, por causa dos seus impulsos, você vai acabar ignorando aquilo que o bom pastor tem para você, aquilo que a Bíblia diz para mim e para você, e a gente se torna nossos próprios pastores. E a Bíblia fala disso, que no final dos tempos nós teríamos pastores que apacentariam a si mesmos. Pessoas que são seus próprios pastores. Todos os dias, essas vozes nos desafiam. Todos os dias nós somos tentados a ouvir outras vozes, inclusive a nossa própria voz. Um outro pastor pode ser a cultura em que nós vivemos, um relacionamento em que nós estamos. E você acaba deixando de dar ouvido à voz do bom pastor para dar ouvido à voz de uma pessoa por causa de um relacionamento que você está. Você acaba deixando de dar ouvidos à voz do bom pastor para dar ouvido ao que a cultura em que você está inserido diz que é certo. E essas vozes, elas vão todos os dias ameaçando a voz do bom pastor dentro de nós. E a gente passa a ouvir a voz de outras pessoas.
Mas quando a gente age assim, quando você deixa de ouvir a voz do bom pastor, quando você deixa de ter ele como teu pastor, você esquece da outra parte do texto. Porque o texto diz que a promessa de que nada vai faltar é para aquele que tem o Senhor como seu pastor. O segredo para não ter falta de nada não é fazer desse texto um mantra. Pastor, o que é um mantra? É você ficar repetindo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode repetir isso 365 vezes no ano de 2023. Você pode repetir todos os dias que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Se Ele realmente não for o teu pastor, essa promessa não vai se cumprir na sua vida. Porque você pode falar que Ele é o teu pastor, mas no dia a dia você está sendo conduzido pela tua voz ou pela voz de outras pessoas. O que nos torna herdeiros dessa promessa de que nada nos faltará é exatamente quando a gente esquece todas as outras vozes e passa a ouvir somente a voz do nosso pastor, do bom pastor, do sumo pastor. E Davi, ele nos fala sobre os efeitos de termos Jesus como nosso pastor. E o primeiro deles é de que nada vai nos faltar. Tudo que vem depois, nesse capítulo 23 de Salmos, é consequência da decisão de ter Ele como seu pastor ou não. Sabe, pastor, apenas para quem ouve a sua voz e o segue. Apenas para quem se deixa conduzir por Ele, apenas para quem é sua ovelha. Porque em João 10, versículo 13, ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não é só ouvir, porque Ele está aqui para te tirar desse lugar de sequidão, para te levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas, para uma vida de paz. Mas você precisa ouvi-lo e precisa segui-lo. Se você pesquisar na internet, você não vai ver pastor tocando o rebanho na frente e ele atrás batendo com cajado para o rebanho ir. Você não vai ver. Você não vai ver pastor agarrado no pescoço de uma ovelha arrastando ela. Não, você pode encontrar pessoas agarradas no chifre de bode, porque bode é que só vai na força, né? Não. E quando a gente, em Israel, você vai transitando de um lugar para o outro no ônibus, você vai olhando para as colinas e você vai vendo as imagens. Você vê vários grupos, pastores andando na frente e as ovelhas atrás. É incrível. É incrível, ele vai na frente dando a direção e as ovelhas elas vão atrás. É exatamente essa imagem que Davi tem, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. Mas Ele é pastor de quem é sua ovelha. E quem é ovelha, ouve a sua voz e o segue. Quando Ele é o nosso pastor, não nos falta nada do que realmente nós precisamos. Se Ele é o teu pastor e ainda Ele não te entregou algo, é porque você não está precisando. Talvez você ache que precise. Porque uma coisa é o que nós precisamos, outra coisa é o que nós queremos. Às vezes nossos filhos nos pedem algo. Nosso filho precisa de um sapato, de um tênis para ir para a escola? Precisa. Mas ele precisa de um tênis precisa ser um tênis de 10 mil reais? Não, ele precisa de um tênis. Ele pode até querer de 10 mil, mas o que ele precisa é um tênis para ir para a escola. E é isso que ele está falando. O que a gente precisa nunca vai faltar. Se Ele é o meu pastor, se Ele é o seu pastor, nada nos faltará, é a promessa dEle. E além de não nos faltar, Ele nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E eu quero lembrar você que esse pastor é aquele que a Bíblia diz que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, sabe que Ele operou milagres e mais milagres. E apenas quando somos guiados por Ele, nós podemos ter a esperança de dizer: nada nos faltará, de nada terei falta, não passarei necessidade.
e assim encontrar paz e tranquilidade que a minha alma e a sua alma, que o nosso coração precisa. Eu queria te desafiar nessa noite a deixar Ele ser verdadeiramente o teu pastor, a você silenciar todas as outras vozes dentro de você. É fácil a gente cantar que a gente queimou todos os outros amores. Difícil é a gente viver de maneira que esses outros amores não se tornem mais importantes na nossa vida do que Ele. Eu queria desafiar você, a você que já tem Ele como teu pastor, a renovar essa tua aliança com Ele. E hoje nós temos esse culto, o Passo de Fé, ele é preparado para isso. Ele é preparado para você entregar, sabe, descansar. Você entregar nas mãos do teu pastor o teu problema, a tua luta, a tua ansiedade, a tua preocupação. Querido, descansar. Só descansa quem confia. A inquietação do nosso coração é fruto de incredulidade. Jesus diz: não se preocupe com o amanhã, basta cada dia o seu mal. Olhe para os pássaros que não tem casa, não tem nada e não passa fome, não morre de fome. E às vezes a gente está preocupado com coisas. Você sabia que 80% das coisas que nos preocupam nem vão acontecer? 80% daquilo que te preocupa nem vai acontecer, e você já está sofrendo antes de acontecer. Descansa nele. A única coisa que você precisa decidir é deixar ele ser o teu pastor. Deixa ele te conduzir, ele sabe para onde ele vai conduzir. Às vezes parece até que piorou, né? Às vezes quando ele começa a conduzir parece que as coisas pioraram. Não, ele descansa, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe, confia